Qual o sentido da vida? Por que nós estamos aqui? Por que levantamos todos os dias da nossa cama e vamos para o mundo? Qual o sentido? Essas foram as perguntas que intrigaram um judeu preso na Segunda Guerra Mundial. Ele foi preso, forçado a trabalhar num campo de concentração e conseguiu sobreviver à guerra. Fora da prisão, ele se dedicou a estudar a prisão mental que todos nós vivemos e o que faz alguns prisioneiros resistirem, mesmo com toda dor física, ao campo de concentração. Essa história ele conta no livro Em Busca de Sentido. Quem era Viktor Frankl, autor do livro Antes da Guerra? Ele era um psicólogo judeu, se é que poderia se colocar, né? Naquela época muito vinha da medicina, um médico, né? Ainda tinha esse conceito um pouco diferente do que a gente conhece hoje como psicólogo. Durante a Segunda Guerra Mundial, durante a época, ele foi capturado e trabalhou num campo de concentração. Em vários campos de concentração ali, que a gente conhece, famosos, né? Que a gente conhece a história e imagina, só consegue imaginar tudo o que se passou por lá. E quais foram as dificuldades enfrentadas pelo Viktor Frankl? Primeiro, a questão física, né? A fome, frio, o trabalho que era forçado a fazer, as doenças que não se tinha, toda aquela questão médica que hoje a gente tem uso, os medicamentos. Tinha-se muito a questão mental, que era muitas das vezes o Viktor ele fala que era aquela esperança de eu vou sair até isso, daqui a pouco a guerra vai acabar, essa guerra não vai durar muito. Muitos prisioneiros diziam até um ano novo eu vou sair daqui. Só que quando isso não acontecia, se dava apatia, se dava aquela coisa, aquela tristeza. Além disso, muitas vezes, alguns desses prisioneiros se tornavam uma espécie de capataz, uma espécie de capitão do mato. E muitas vezes a gente podia dizer, pô, mas o cara era judeu, foi de alguma forma chamado para ser um capitão, ou seja, deram uma condiçãozinha melhor a ele, e ele ia lá e batia nos judeus, ele ia lá, fazia mal. E a gente hoje pode olhar para trás e julgar, mas naquele momento talvez era a forma daquela pessoa sobreviver. A gente não conseguia, a gente não pode julgar quem está sob pressão quando a gente está fora e não avaliar isso. E é isso que o Viktor faz, né? Ele escreve o livro após a sua saída da prisão e ele fala muitas pessoas, além dele, muitas pessoas resistiram, mesmo que fosse só um, né? Mesmo que fosse só uma pessoa que resistisse, e ele falava, poxa, se uma pessoa daqui passar esse tempo, seja eu, seja o outro, e viver, então significa que tem alguma coisa que a gente pode aprender com ele. A gente às vezes tem uma ideia ou um jeito de pensar do tipo, não, então isso aqui só funciona se eu conseguir se servir para todo mundo. Se não servir para todo mundo, então não funciona. E o Viktor ele traz uma ideia, poxa, se as coisas que eu colocar aqui nesse livro, ou as coisas que eu aprender aqui, uma pessoa conseguir usar e sair dessa coisa, isso já valeu a pena, isso significa que funciona. E aí ele vai, né, todo o livro ele vai contando um pouco sobre como era a prisão, sobre tudo que ele passou, algumas histórias, e fala sobre o sentido. E aí ele fala, o sentido é ter um propósito. E não pode ser um propósito muito pequeno ou um propósito temporal. Ele fala que o propósito dele era isso, era aprender e contar isso. E foi isso que ajudou ele a resistir, porque às vezes quando a gente não tem onde chegar, o que a gente quer fazer, a gente não vê sentido em continuar aquilo, a gente precisa de um propósito. Poxa, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo essa aula? Por que eu estou fazendo essa faculdade? Por que eu estou nesse emprego? Se for um emprego só para pagar as contas, talvez seja um propósito. Não tão bom, mas é um propósito. Mas se eu só estou indo lá e não sei para quê, poxa, eu estou indo aqui para trabalhar nesse emprego, para conseguir o dinheiro, para pagar minhas contas, para eu conseguir viajar, para eu conseguir ter o lazer com a minha família, para eu conseguir construir a minha família. E o Viktor fala muito sobre a parte psicológica do campo, de como é, né, o livro, né, Em Busca de Sentido, fala muito sobre a parte psicológica. Porque a parte física, a parte do que a gente viu, ou imagina, né, nos documentários ou outros livros que você possa ter lido, a gente consegue.
mas nunca tinha visto uma análise mental das pessoas, de como é que ficava o mental daquelas pessoas. E o Victor fala sobre essa parte de encontrar, de reencontrar a família dele, né? De muitos ali que queriam reencontrar a família, porque as famílias eram separadas, cada um ia para um campo, mulher para um lado, homem para o outro, e filho para crianças para um lado, e as famílias elas eram separadas, até como escolha, não era por acaso, eles escolhiam separar as famílias. Ou algumas vezes uma nova profissão, eu quero, quando eu sair daqui eu quero fazer isso, eu quero ensinar as pessoas isso, eu quero fazer. E aí, ao sair do campo de concentração, essa história que ele conta aqui, ele funda a logoterapia, um tipo de terapia, em contraste ali o que Freud fazia, o que outras pessoas faziam. É uma terapia muito focada no sentido, diferente um pouco da TCC, né, da terapia cognitivo-comportamental, mas ele funda e funciona, ela é focada no sentido, no futuro, é diferente da psicanálise, mas, bom, eu te contei muito, eu acho que o resto você precisa ir lá no livro e conhecer para entender qual é o sentido da vida, e sim, existe um sentido. Eu acho que a diferença, o mais interessante do livro é ter sido o relato de alguém que esteve num campo de concentração. De alguém que esteve lá, que passou por aquilo, que sai daquilo com vida e vem contar pra gente. É um relato diferente, de alguém que viveu na pele, não alguém que, eu acho que eu sei, eu ouvi falar. Eu acho que esse é o grande ponto do livro, esse é o grande sucesso dele ser algo de alguém que viveu aquilo. Na minha opinião, é um excelente para quem está numa jornada de autodesenvolvimento, quer aprender mais, quer saber, puxa, talvez você não esteja encontrando o seu propósito, talvez você esteja só no piloto automático, fazendo as coisas, indo para o seu trabalho, indo para a sua faculdade. Talvez você queira descobrir qual o propósito disso tudo, por que fazer tudo isso? E o livro é um excelente começo, um excelente ponto de partida. Então, que você leia, que você conquiste tudo que você deseja, mas que você busque sentido naquilo, faça as coisas por um sentido. Aqui no link da descrição desse vídeo, aqui na descrição desse vídeo, na verdade, tem um link para você conhecer o livro na Amazon, comprando lá. Tem um físico, tem um Kindle, uma pequena parte vem para mim para ajudar a continuar aqui falando para você, mas você paga o preço normal do livro, então vai lá, ajuda e busca. Ou vai na sua cidade, numa livraria, compra que seja, mas vá, é uma excelente dica de livro que eu dou para você. Se o conteúdo desse vídeo foi interessante, dê o joinha, se inscreva no canal para não perder mais dicas de vídeos, de desenvolvimento, de coisas para sua vida. Muito obrigado e até a próxima.